G1 teve acesso a dados exclusivos do desmatamento no Brasil. Esses dados foram coletados da seguinte forma: um quadrado de 30 por 30 metros equivale a um ponto no mapa. 9 bilhões de pontos são o território inteiro do Brasil. Esses dados mostram a história do desmatamento no Brasil desde 1985. Mais da metade da floresta natural que ainda resta na Amazônia está em unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas. E o que acontece com a floresta que não está protegida? O G1 viajou até a Floresta Nacional do Tapajós, uma das unidades de conservação do Pará. Exatamente onde é o fim da área protegida está a BR-163, uma das rodovias mais importantes do Brasil para o transporte de grãos, soja e milho. A BR-163 separa dois cenários bem diferentes. Ao meu lado esquerdo, a gente tem uma plantação de soja. E ao meu lado direito, a gente vai ter a Floresta Nacional do Tapajós. Após percorrer um trecho de 87 quilômetros da estrada Cuiabá-Santarém, o presidente Geisel chega à localidade de Curuá para a inauguração da nova rodovia. A BR-163 foi inaugurada no início da década de 70 pelo governo militar. Desde aquela época, a região sofre um caos fundiário, uma ocupação irregular de terras públicas. Incentivados pelo governo, gente de todo o Brasil subiu para tomar posse da região. As partes verdes são unidades de conservação. As mais escuras são unidades de conservação federal. Deixa eu te dizer onde nós estamos. Nós estamos aqui em Santarém. Aqui é o Rio Tapajós, aqui é o Rio Amazonas. Aí se você for olhar aqui, você já conseguiu identificar, né? Tem a Flona, Tapajós, tem a Resex, Arapiuns, né? São duas unidades de conservação federais. As áreas das unidades de conservação, elas são muito grandes. Além das unidades federais, essas verdes mais clarinho um pouco são as unidades estaduais. Em marrom são as terras indígenas já reconhecidas. Então são as terras indígenas já demarcadas, como algumas pessoas falam, né? Então a maior parte dos plantios de soja que estão na costa da BR-163 não deveriam estar ali, porque ali é uma terra pública, é isso? Elas são em terra pública e elas precisam ser regularizadas, mas se as pessoas não cumprem os requisitos legais, elas não podem ser regularizadas lá. Então a gente tem esse impasse. São glebas públicas federais, ou seja, terra pública, que para você reconhecer e regularizar é possível, mas desde que se cumpra a legislação. Sem conseguir finalizar o processo de regularização das terras, fica difícil de entender quem é o dono do que está fora das unidades de conservação. O resultado é uma taxa de desmatamento 40 vezes maior fora das áreas protegidas. Quero saber quem derrubou a castanheira, as seringueiras, quem será quem destruiu? Quem arrancou e tocou fogo nas palmeiras? Ganhou dinheiro, mas o mundo poluiu. Os inconscientes agredindo a natureza, esburacando, envenenando o nosso chão. O que é transgênico chegou em minha mesa, o adubo químico é o tempero do feijão. Esse é o João do Mel. Ele contou como o desmatamento afetou a vida dele. Esse terreno aqui ele mede 16 hectares. 400 metros quadrados. E ao redor dele, o que tem? Soja. Mais alguma coisa? Não, só soja. Agronegócio. A situação agora é que, principalmente o ramo que a gente gostava, né, que comecei a criar como um hobby, que é a abelha sem ferrão, infelizmente não dá mais de criar. Não só a abelha sem ferrão, também a apis mellifera também, que é a abelha com ferrão. Eu aconselho as pessoas que não criem mais aqui, que não dá certo. Há quantos anos não dá certo mais? Uma faixa de... Começaram aqui o plantio, vai fazer 20 anos, mas há 15 anos começou a não dar certo mesmo. Há 15 anos atrás, uma abelha, ela produzia uma faixa de 5 a 6 quilos por caixa. Hoje não está produzindo meio quilo. Você sabe o motivo disso? Você tem um palpite? O palpite é um negócio, veneno descontrolado, né? Muitas toneladas de veneno derramado aí, sem controle. E acontece que vem no vento, vem na chuva, vem em tudo, então não tem como você criar mais.
gente também visitou outra unidade de conservação, a Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns. É lá que vive a Joelma, outra produtora de mel. Mas a história é diferente. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de abelha. Muito medo de abelha eu tinha. Aí, a partir do momento que eu comecei a fazer a oficina, né? Aí eu fui perdendo aquele medo. Aí foi um trabalho que eu me interessei muito. Hoje eu estou com 60 caixas de abelha e graças a Deus eu já estou tendo um retorno, né? Tem algum tipo de ameaça de monocultura, que a gente chama, produção de soja, milho? Já tentaram vir aqui? Graças a Deus que não. Aqui nós não temos ainda essa preocupação, né? E a gente sabe que o agrotóxico ele vem no vento, né? Ele vem sendo trazido pelo vento. Porque a gente tem como trabalhar, fazer um trabalho bom sem estar mexendo com agrotóxico, porque a gente sabe que é prejudicial à saúde, né? E nós não queremos isso para nós queremos ter uma saúde de qualidade. Por que é importante proteger algumas áreas da Amazônia? As unidades de conservação, elas têm uma utilidade, elas não são um enfeite, né? Elas têm serviços ambientais relevantes, inclusive para a questão do equilíbrio climático do planeta. E você dizer que existem muitas unidades, você está reduzindo, na verdade, a capacidade que elas têm. Só que o objetivo da redução da unidade de conservação era garantir essa proteção ambiental da floresta. Se ela perde essa proteção ambiental, com certeza ali vai mudar toda a dinâmica da região, toda a dinâmica de proteção dos modos de vida também das comunidades locais. O problema fundiário, ele já existe, ele poderia ser resolvido. A questão é, qual é a vocação da Amazônia? Será que a vocação da Amazônia é plantio de monocultura de grãos ou a vocação da Amazônia é outra coisa? Então a gente tem que pensar realmente enquanto sociedade qual é a nossa vocação.